A gente vai começar agora com o nosso Programa de Desenvolvimento de Metas, né, que é o PDM. É um prazer enorme estar podendo dividir com vocês essa que é uma realidade que mudou a minha vida nos últimos 4, 5 anos aí, as coisas vêm se transformando. Essa vai ser uma mentoria bem dinâmica, bem direta, então quero passar para vocês nesse primeiro módulo o conteúdo, a ideia, para que vocês possam de fato saberem, né, o que está acontecendo e como que vocês podem trazer isso para a realidade da vida de vocês, tá? E aí não tem como eu começar de uma forma diferente que não seja fazendo uma pergunta para vocês, tá? E qual que é essa pergunta que eu quero fazer para vocês? É essa daqui. O que toda criança, quando entra na vida adulta e começa a trabalhar e ter responsabilidades, ela deixa de fazer? Quero que você pense nisso aí. O que toda criança faz quando a gente vira adulto, começa a trabalhar, começa a ter responsabilidade, a gente deixa de fazer? Entre algumas coisas, a que eu mais entendo que faz falta é isso aqui, ó. Elas deixam de sonhar. Quando a gente é criança, a gente tem sonhos dos mais loucos possível, né? A gente sonha, quando é menino, sonha que vai ser jogador de futebol, sonha que vai ser astronauta. Quando é menina, sonha que vai ser bailarina, sonha que vai ser advogada. Então, a gente não tem limites para sonhar quando a gente é criança. Porém, à medida que as pressões do dia a dia chegam, à medida que as contas a pagar chegam, acontece que a gente começa a deixar de sonhar. E a gente começa a viver uma vida que não é nem de perto aquela vida que a gente desejou viver quando era mais novo. Verdade ou mentira isso? E aí a gente entra numa coisa que eu costumo chamar de modo sobrevivência. Eu vou habilitar aqui para pelo menos eu ver vocês, senão eu me sinto mal, gosto de ver vocês. Então vamos lá. Modo sobrevivência. O que seria esse modo sobrevivência, Célio? É o modo que a maioria das pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, vivem. A pessoa acorda, vai trabalhar, passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa que ela não faz ideia de por que ela está fazendo, volta para casa cansada, exausta, frustrada, não teve um dia produtivo, não teve um dia feliz, dorme e no dia seguinte aquele mesmo dia se repete. Quando ela não precisa se afundar em vícios para ela ter o mínimo de felicidade na vida, seja o vício da bebida, seja o vício da internet, que hoje em dia a gente passa o dia inteiro revirando página atrás de página sem ver nada, sem enxergar nada. Então, esse é o modo sobrevivência. E se você parar com um pouquinho de critério para olhar para o lado, você vai ver que a maioria das pessoas vivem isso daqui. Vivem uma vida bem mediana, vivem uma vida infeliz, porque a questão não é nem ser uma vida mediana, a questão é o seu grau de felicidade com a vida que você vive. Então, estão infelizes com aquilo ali, mas estão literalmente sobrevivendo, passando um dia após o outro, sem ter energia, sem ter forças para mudar aquela realidade ali. E a grande pergunta que eu gosto muito de fazer nas mentorias é essa daqui. Como é que se sai, sério, dessa situação? Como é que se sai desse modo de sobrevivência? E aí eu vou passar para vocês alguns conhecimentos, alguns conteúdos que fizeram muito sentido para mim. E eu acredito que o primeiro passo para realizar qualquer coisa é acreditar que é possível. Isso parece bem coach, né? Bem treinamento de coach, mas é real. Se você não acreditar que é possível, você nem precisa tentar fazer, porque você já está derrotado antes de começar. E aí eu trago 2 recomendações de livro aqui para vocês, tá? Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ler esses 2 livros. Eu já li os 2, o The Secret eu já li 2 vezes. Então, assim, são livros extraordinários. Esse primeiro é o The Secret, da Rhonda Byrne, e o segundo é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Os 2 livros eles têm um conteúdo que basicamente vai te ajudar nessa primeira parte, que é a parte de acreditar que é possível, é a parte de colocar os planos em ação, é a parte de definir realmente algumas coisas que você quer para a sua vida e fazer um checklist que vai te permitir chegar até lá. Só que o primeiro passo desse checklist, sem dúvida nenhuma, é você acreditar que é possível, tá? E aí eu trouxe aqui 3 frases que fazem parte desses livros que eu gosto muito, tá? Então, a primeira diz o seguinte, ó: o único motivo pelo qual as pessoas não têm o que desejam é que elas passam mais tempo pensando no que não desejam do que naquilo que, de fato, elas desejam. O que isso quer dizer? A gente passa o tempo inteiro reclamando daquilo que a gente não tem. Pô, caramba, cara, tô sem dinheiro.
Pô, caramba, cara, eu tô gordo, tô obeso. Pô, caramba, cara, eu não tenho um relacionamento bacana. Pô, caramba, cara, eu odeio o meu emprego. A gente está focando naquilo que a gente não quer, que a gente não gosta. E aí tem tudo a ver com a segunda frase, ó. A sua mente, ela tem o poder de fabricar a realidade. O que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra, no sentido de vibrar energia. O que você vibra, você atrai para você mesmo. Nós todos somos seres vibracionais e a gente interage com o universo. Tirando a fé um pouquinho de lado aqui, é você pensar literalmente na física, energia. Então você vibra energia e essa energia que você manda para o universo, ela te manda de volta. Então, se você manda coisas ruins para o universo, por exemplo, manda coisas negativas, manda pensamentos ruins, pensamentos de fraqueza, pensamentos de pobreza, pensamentos de escassez, se você está o tempo inteiro focando naquilo que te falta, o que você acha que vai acontecer? Vai faltar cada vez mais. Você está focando energia naquilo dali. E aí existe uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que ele diz o seguinte: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. O Henry Ford foi um dos caras mais fantásticos aí que teve na história. Ele é um dos caras que a gente chama de realizadores. É um cara que conseguiu realizar muitas coisas, conseguiu transformar a sua época. Então, olha que frase forte. Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira, você está certo, tá? E aí a gente termina essa primeira parte da ideia do poder ou não poder com a seguinte frase: para um barco que não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento lhe é favorável. Então, a primeira coisa que você precisa, antes da gente pensar em meta, antes da gente começar a destrinchar o que são metas, como que eu construo, em quais áreas da vida, a primeira coisa que tem que ficar claro para você é isso. Você tem que definir para onde você quer ir. Senão, nenhum vento vai te ajudar. Existe até algumas piadas, né, algumas parábolas que falam disso, né? Teve uma grande enchente e uma pessoa de muita fé estava se afogando, e aí ela, no meio daquela enchente, daquele afogamento ali, passa um barquinho e fala assim: poxa, deixa eu te ajudar. Ele fala assim: não, não, obrigado, Deus vai me salvar. E aí, meia hora depois, ele ali no meio da enchente passa um barco maior ainda da marinha, os marinheiros acenam para ele: opa, deixa a gente resgatar. Ele fala: não, não, obrigado, Deus vai me ajudar. Na terceira vez chega um helicóptero bombeiro rodeando ele ali por cima, joga a boia. Ele fala: não, não, obrigado, Deus vai me ajudar. E o que acontece com esse cara? Ele morre no final. E aí, quando ele morre, ele chega revoltado no céu, né? Fala: pô, senhor, caramba, acreditei tanto em você que você não me salvou. Ele falou: como não? Te mandei 3 sinais claros, você que não quis ver. Te mandei 3 tipos de pessoas diferentes para te salvar, você não quis ver. Então, é mais ou menos o que acontece com a gente nesse quesito de meta, nesse quesito de enxergar a vida de uma maneira objetiva. A gente primeiro tem que saber o que a gente quer, para quando as oportunidades aparecerem, a gente saber o que a gente tem que dizer sim e o que a gente tem que dizer não. Beleza? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é falar sobre a diferença entre um sonho e uma meta, tá? E aí, qual que é a diferença básica entre um sonho e uma meta? Um sonho, por si só, ele é um pensamento solto e, como tal, ele nunca vai se realizar. A maioria das pessoas até tem sonhos, mas nunca faz nada para realizá-los. Eles estão sempre no campo do intangível. É aquela coisa que é tão boa, tão grande, que é grande demais para mim. Eu nunca vou conseguir chegar. Eu não sou merecedor de viver aquilo dali. Então, eu lido com aquilo dali como se fosse um sonho, tá? Só que você precisa pegar esse sonho, seja ele qual for, e transformar ele numa meta. Como assim, Célio? Pegar o sonho e transformar ele numa meta. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso daqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você precisa sair desse campo do intangível, sair desse campo do somente eu quero, do eu desejo, do se um dia, e trazer isso para a realidade. Isso é possível através do que a gente conhece como metas, tá? E o que são metas, Célio? Se você pegar na essência da palavra, existe uma brincadeira gramatical que a gente faz com a palavra metas, que a gente consegue desmembrar ela nesse conjunto de palavras, que é o que você precisa entender sobre metas. Então, metas, o M é de mensurável. Depois eu vou explicar o que é, fica tranquilo. O E é de específica. O T é de temporal. O A é de alcançável e o S é de sustentável.
Então, se você pegar só as iniciais ali, você construiu a palavra metas. Então, toda vez que eu falar em metas, eu tenho que me lembrar disso. Uma meta ela tem que ser mensurável, específica, temporal, alcançável e sustentável, tá? E vamos entender o que são cada uma dessas daqui. Mensurável. O que é uma coisa mensurável? É uma coisa que eu consigo quantificar, eu consigo dar uma quantidade para aquilo dali. Quando eu falo assim, ó, eu gostaria de ganhar muito dinheiro, isso é mensurável? Não, eu não estou colocando uma quantia ali. O muito para mim, de repente, não é muito para o Luiz, não é muito para o Rovani, não é muito para a Aline, você entende? Então, mensurável, eu preciso ter uma quantidade, 1 quilo, 100 gramas, 10 dias, 1 milhão de reais, isso é mensurável, eu consigo quantificar. A segunda parte é específica, o E de específica. E o específico é eu conseguir descrever com detalhes aquilo que eu quero. Então, eu posso dizer para vocês assim, poxa, um dia eu quero ter um carro esporte. Beleza, mas qual carro esporte? Tem tantos modelos por aí, tantas cores, tantos tipos de motor diferentes. Então, eu preciso ser específico naquilo que eu quero, tá? T de temporal. Eu coloquei uma data limite para isso acontecer na minha vida, e é aqui que muita gente erra para traçar metas, né? Eu quero comprar minha casa própria. Poxa, que lindo isso, casa própria. Tá, como que é a tua casa? Qual que é a especificidade da tua casa? Tem 2, tem 3 quartos, quantos banheiros tem? É um cômodo só, são 2 cômodos? E quando você vai fazer isso? Eu quero comprar minha casa própria daqui a 10 anos. Opa, agora é temporal. A gente colocou uma data, a gente tem tempo para isso acontecer. Beleza? O A é de alcançável. E o alcançável é muito interessante a gente prestar atenção nisso. Eu tenho condições de fazer isso? Eu tenho condições de alcançar isso? E aí, qual que é a grande ideia por trás do alcançável? Você sempre vai se achar inferior à sua meta. Então, para você não cair na besteira de falar, pô, não consigo chegar, pensa sempre no seguinte, alguém já fez isso? Alguém já conseguiu isso? Porque se alguém já conseguiu, é alcançável. Basta você traçar o caminho que essa pessoa traçou, ou mesmo encontrar o seu caminho, mas tendo a plena convicção de que, se outra pessoa já fez, você pode claramente fazer também. Tá? E o S é de sustentável. E o sustentável, tá? Não tem muito a ver com essa parada da reciclagem nem nada parecido, é sustentável no sentido de o seguinte, essa meta fará mal para alguém, porque toda vez que a gente tem uma ação e essa ação ela vai prejudicar, ela vai fazer mal a alguém diretamente e a gente sabe disso, sei lá, eu acredito muito em energia. E eu acredito que não tem como nascer nada bom de algo ruim, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, o S é de sustentável. Se aquela meta, aquele objetivo que você tem não vai fazer mal a ninguém ali, poxa, beleza, então fechou. Então, agora você tem algo que é mensurável, específico, temporal, alcançável e sustentável, tá? Vou abrir aqui a câmera um pouquinho para ver vocês. Até aqui, todo mundo me entendeu bem? Joia? Beleza, legal. Então, vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho agora, antes da gente falar das áreas da vida, de alguns exemplos, tá? Eu preparei alguns exemplos para vocês aqui. Queria que vocês abrissem o microfone aí, vamos interagir um pouquinho. Preparei alguns exemplos de metas ou de não metas para vocês. Vamos lá. Então, por exemplo, se eu dissesse para você assim, ó, o meu sonho é morar na Barra da Tijuca. Você acha que isso é uma meta, sim ou não? Não. Não, não é. Por que não é uma meta? Porque não tem especificidade nenhuma e Perfeito, não consigo quantificar isso também. perfeito. Talvez dá até para botar um tempo limite, mas o resto não dá. Exatamente, perfeito. Entendeu, Aline? Conseguiu pegar essa ideia? Para ser uma meta, eu tenho que checar ponto a ponto daqueles itens que eu coloquei ali. Então, por exemplo, eu dizer para você assim, eu quero morar na Barra da Tijuca. Isso não é uma meta. Agora, eu posso transformar isso, se de repente é um sonho. Está lá em cima como um sonho. Mas eu consigo puxar isso e transformar isso numa meta. Se eu dissesse, por exemplo, que eu desejo morar na Barra da Tijuca, num apartamento de 3 quartos, na Abelardo Bueno, daqui a 10 anos, eu transformei isso numa meta. Beleza? Então, assim, acho que a conexão dela caiu. Mas vamos lá. Então, essa é a ideia. Por exemplo, no exemplo 2,
Se eu colocar para você assim, o meu sonho é emagrecer e ficar com um corpo bacana. Isso é uma meta? Não. Também não. Está faltando muita coisa para isso virar uma meta, né? Então, assim, se eu colocasse, por exemplo, eu vou emagrecer 20 quilos em 12 meses e ficar com um percentual de 12% de gordura no corpo. Opa, agora virou uma meta. Agora eu tenho especificidade, é mensurável, é temporal, é sustentável, não vai fazer mal para ninguém e é completamente atingível. Eu falei, por exemplo, que vamos supor que eu estivesse com 100 quilos e eu quero chegar aos 80 quilos. Eu tenho que perder 20 em um ano. Cara, isso é completamente atingível. Tem gente que faz muito mais do que isso. Então, eu tenho que sempre, ao desenhar uma meta, olhar ponto a ponto daquilo dali para ver se, de fato, aquilo está compactuando com a ideia da meta, tá? Então, as perguntas são sempre essas. Cara, é mensurável? Eu consigo quantificar isso? É específico? Dá para descrever detalhadamente isso daí? É temporal? Eu coloquei uma data, tem um deadline ali para isso acontecer? É sustentável? É sustentável? Isso aí vai ser sustentável para mim? Então, beleza. E temporal, a gente já falou aqui. Então, beleza, vamos lá. Aí sim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas da vida, tá? E por que eu vou falar um pouquinho sobre áreas da vida? Porque eu, Célio, não acredito nessa ideia de você desbalancear completamente a sua vida. Existe uma frase, né, que as pessoas falam muito, que diz o seguinte: a vida... tem gente que acha que a vida é um morango. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu ouvia muito, principalmente na época de quartel. E eu, de fato, acredito que a vida não é um morango, tá? Eu acredito que a vida não é um morango e também não acredito que a vida é uma tangerina. Tem gente que acha que a vida é uma tangerina. Você consegue arrancar ali 2, 3 pomos, o restante vai ficar intacto aqui e você consegue comer só aqueles 3 pomos e deixar o restante aqui. A vida não é assim. Se você desbalancear muito numa área, com certeza as outras áreas da vida vão sofrer também. Então, assim, eu não acredito que o cara que trabalha 12, 15, 20 horas por dia insanamente para ganhar dinheiro, esse cara consegue manter uma vida equilibrada na área da saúde, esse cara consegue manter uma vida equilibrada na área de relacionamentos. Você entende? Como o contrário também acontece. Um cara que foca 100% no seu relacionamento, na sua família. Não, eu sou uma pessoa que vive para a família. E ele passa 10 horas, 12 horas do dia dele focado na família. Legal, esse cara pode até ser feliz fazendo isso, mas ele nunca vai ter uma vida financeira próspera. Ele nunca vai ter um network. Você entende? Então, o equilíbrio é aquilo que traz para a nossa vida esse levar todas as áreas crescendo junto. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Por muito tempo na minha vida, eu desbalanceei completamente a minha vida. Então, em alguns momentos, eu negligenciei a área da saúde, em alguns momentos, eu negligenciei a área de relacionamento, e isso nunca me fez bem. Quando eu olhei para tudo num escopo só, quando eu parei de achar que era uma tangerina que eu podia tirar um pedaço e comecei a olhar para tudo de uma vertente só, as coisas começaram a funcionar. Beleza, Célia, eu entendi. Mas quais são essas áreas da vida? Cara, no meu entendimento, são 6. São essas 6 que estão aí na tela. E aí, se você puder anotar, quando você estiver assistindo, é muito interessante anotar isso aqui. São essas 6 áreas da vida e tudo que eu vou te mostrar daqui para frente está montado em cima disso daqui, tá? Então, a primeira área é trabalho. E se você parar para pensar, normalmente, você passa de 8 a 12 horas do seu dia nisso daqui. Então, será que é uma área importante da vida, trabalho? Você passa de 8 a 12 horas, 1/3 da sua vida, você possivelmente passa trabalhando. Olha isso. Financeiro, pô, aí não preciso nem entrar no mérito, né? A gente sabe quanto que o dinheiro é uma ferramenta facilitadora para a nossa vida. Então, financeiro é uma área super importante da vida. Relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, tá? É o seu modo de lidar com as pessoas ao seu redor. Como que você lida com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com seus filhos, como que você lida com seus amigos, como que você lida com seus não amigos. Relacionamentos é a sua interação com as outras pessoas. E isso é super importante. Emocional é a sua relação com você mesmo. Tem a ver ali com a tal da inteligência emocional. Como que você reage às coisas que acontecem com você? Será que cai um copo de café na mesa, mancha um pouquinho da sua blusa, você já sai xingando, sai quebrando tudo, sai amaldiçoando o seu dia? Como é que está a sua inteligência emocional? Como é que você reage com você mesmo?
Como é que você conversa? Que horas você conversa com você mesmo? Você tem um momento para sentar, ficar quietinho ali, bater um papo você com você mesmo? Isso é muito importante. E espiritual aqui do lado esquerdo. E aí o espiritual aqui tá não colocando a religião de ninguém em voga. Eu tenho a minha religião, eu sou cristão, acredito em Cristo, mas não é essa a ideia aqui. O espiritual daqui é o seguinte: como que está a tua relação com algo superior? Será que você acredita mesmo que é só você e você no mundo e vão embora? Como é que está a sua vida em relação à doação? Você tem doado ultimamente? E doar não é só doar dinheiro. Você tem doado seu tempo? Você tem ajudado alguma causa que é maior do que você? É interessante pensar nisso. E a última área é a área da saúde e energia, que é literalmente falar do seu corpo, né? Falar da sua saúde, como é que você tem se alimentado, como é que você tem cuidado do seu corpo. Para nós que somos empreendedores, principalmente, o seu corpo é a sua máquina de trabalho. Você já parou para pensar nisso? O seu corpo é a máquina de trabalho que você tem. Então, como é que anda essa máquina? Você tem alimentado essa máquina da maneira certa? Você tem colocado essa máquina para trabalhar do jeito certo? Tem cuidado dela como deve cuidar? Tem feito exames de rotina? É bem interessante ver isso daí. Então, essas são as 6 áreas da vida que a gente vai falar aqui para frente, tá bom? Pessoal, se cair a conexão por causa do tempo do Zoom, não tem problema. Eu vou criar uma outra sala e vou mandar para vocês. Assim que quem está online comigo agora entrar de novo, a gente continua, tá? E aí, vamos lá. Antes da gente falar o que você tem que fazer, eu quero dar muita ênfase nisso aqui. Quais são os erros mortais em cada área da vida? Existem coisas que você não pode fazer de maneira nenhuma em cada uma dessas áreas da vida se você pretende, de fato, ter algum nível de sucesso na sua vida nessa área, tá? Vou começar falando de trabalho. Isso aí não tem slide, é só para vocês anotarem mesmo, levarem isso aí para a vida. Talvez isso seja a coisa mais importante que vocês vão ouvir em toda essa mentoria, tá? Então, trabalho, sério, quais são os 2 pecados mortais aí na questão do trabalho? Primeiro, não gostar daquilo que você faz. Como eu falei antes, cara, você passa 8, 10, 12 horas da sua vida fazendo isso. Como é que você vai fazer uma coisa que você não gosta? Como é que você vai fazer uma coisa que você não suporta? Entende? E a outra é não ter possibilidade de crescimento. Você até pode gostar do seu trabalho, pode ser um trabalho que te dá algum nível de satisfação, mas ele te limita, ele te prende, ele não te permite crescer dentro da sua carreira. Será que, de fato, é o melhor lugar para você estar? Pensa nisso. Quanto a finanças, quais são os 2 erros mortais referentes a finanças, sério? Ter uma única fonte de renda. Nossa, isso é mortal. Se você tem uma única fonte de renda e alguma coisa acontecer, você está à míngua. Você não tem mais renda, você não tem mais dinheiro entrando. Entenda o seguinte, quando eu falo fonte de renda, você não precisa ter centenas de trabalhos diferentes ou centenas de atividades diferentes. Por exemplo, se você é um professor, você pode trabalhar em 2 escolas, você tem 2 fontes de renda diferentes. Ou você pode trabalhar em escola e dar aula particular, você tem 2 fontes de renda diferentes. Ou você pode trabalhar em 2 escolas e dar aula particular e ter 3 fontes de renda diferentes. Se você é profissional da área da beleza, a mesma coisa. Cada cliente que você tem, cliente fiel, cliente que você fidelizou, é uma fonte de renda diferente. Mas como é que você tem trabalhado isso daí? Porque a gente passou agora por uma pandemia que provou isso. Quem tinha uma única fonte de renda e essa fonte secou, passou por severas necessidades. Tá? Então, assim, isso é muito importante. Isso mudou meu jogo quando eu entendi isso, ter diversas fontes de renda. Ter diversas fontes de renda. O meu jogo mudou para mim. E a segunda coisa dentro da área de finanças, não estar planejando a sua aposentadoria. Não importa quantos anos você tem que estar pensando na sua aposentadoria. Sabe por quê? Porque senão você nunca vai se aposentar. Você vai estar lá com 55, 60, 70 anos e tendo que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Por quê? Porque você, quando tinha saúde, mais saúde, né? No caso, você era mais jovem, você não parou em momento e falou assim, porra, cara, peraí, deixa eu planejar minha aposentadoria aqui. Eu estou com 30, eu estou com 35, estou com 40, eu quero me aposentar com 55, eu quero me aposentar com 60, ganhando X mil reais por mês. O que eu tenho que fazer daqui para lá para começar a construir minha aposentadoria? Então, esse é o maior erro que eu vejo nas minhas consultorias. A grande maioria das pessoas não se preocupa com a sua aposentadoria. Então, esse é um erro mortal. Tá? Na parte emocional, que é a parte de relacionamento de você com você mesmo, não estar buscando autoconhecimento
não está procurando ler, não está procurando se desenvolver, não está procurando entender como é que funciona a sua cabeça, como é que funciona o seu coração, tá? E a outra coisa dentro de emocional é não separar um tempo para você ficar sozinho. Cara, se vocês soubessem como isso é libertador, eu não sei quem costuma fazer isso, eu faço toda vez por semana colocado na agenda, tá? Eu tiro no mínimo 2 horas por semana, geralmente às quartas-feiras à noite, para ficar eu comigo mesmo. Eu fico sozinho no meu quarto, ligo o ar-condicionado, desligo TV, eu literalmente fico deixando a minha cabeça fluir onde ela quiser fluir. Eu fico conversando comigo mesmo. E isso é libertador. Porque no mundo que a gente vive, de tanta correria, de tanta aceleração, olha como é que foi isso daqui. A gente tem 6 pessoas que participando da mentoria e somente 2, 3 conseguem estar ao vivo. Por quê? Porque as outras estão na correria, as outras estão na vida e eu sei como é que é. Então, se você não separar um tempo para você, cara, chega uma hora que você entra em estafa. Você entra em estafa, você buga o sistema. Para não bugar o sistema, faz isso. Separa um tempinho toda semana para você, tá? Espiritual. Quais são os 2 erros mortais na parte espiritual, sério? Você não está fazendo doações. Você tem que ser grato a algo maior do que você e a maneira de expressar isso é doando. Não precisa ser só dinheiro, não, tá? 1 quilo de alimento não perecível todo mundo tem para doar. O seu tempo, se você não está doando dinheiro, você pode doar para uma boa causa. Você pode, de repente, sei lá, dentro da sua área, atender algumas pessoas pro bono. Então, isso é doação, é o transbordo, é você mostrar para o universo, e é nisso que eu acredito, de que você está pronto para receber mais. E você mostra que está pronto para receber mais doando. Gente, pensa nisso. Se eu pudesse falar para vocês o que já aconteceu de coisa louca na minha vida por causa de doação, cara, é bizarro, é bizarro. Assim, vou contar por alto, rapidinho, um caso só. Eu tenho uma empresa, né? Muitos de vocês sabem que eu tenho uma empresa que trabalha com construção, com reforma, e dentro do meu mapa de porcentagens, que é uma ferramenta que eu utilizo, eu separo uma porcentagem de todo o meu lucro para doação. Só que eu não fico espalhando isso para ninguém, não falo isso para ninguém, eu vou lá e faço a doação que eu quero fazer. Compro cesta básica, compro fralda descartável, ajudo institutos que são voltados a áreas da minha afinidade, como câncer, como crianças. Beleza. Cara, todas as vezes que eu faço uma grande doação, aparece, a gente fecha uma obra muito maior do que aquela, sabe? É louco, assim, mas eu acredito que nada é por acaso. Todas as vezes que a gente faz uma grande doação, uma semana, um mês depois, aparece uma obra que a gente fala assim, cara, isso apareceu de onde? E a gente vai lá e fecha, sabe? Então, é literalmente essa relação de você transbordar para o universo, tá? Eita. Perdão, eu não esqueci de desligar aqui. Já, sem problema, querida, sem problema. Acabei de chegar, vou desativar aqui de novo, tá? Porque eu vou guardando as coisas aqui e vou ouvindo. Tá ótimo, perfeito. Beleza, então, no espiritual, o primeiro erro é o não fazer doações, e o segundo, né, meio que está conectado a esse primeiro, é o você não estar conectado com algo maior do que você. O ser humano, ele é um ser de fé, ele naturalmente acredita nas coisas. Até o próprio fato do cara ser ateu, ele não acreditar, então olha que louco, ele acredita que não acredita em Deus. Ele acredita que não acredita em Deus. Então, o ser humano é um ser de fé. Você precisa se conectar com algo maior do que você. Não precisa ser religião nenhuma, mas nem que seja uma espiritualidade de gratidão dentro de você, tá? Não é possível que você olhe para uma lagarta virando borboleta, não é possível que você olhe para um pôr do sol lindo numa praia e ache que aquilo ali foram 2 cometas que se chocaram e ninguém tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, né? Beleza, vamos lá. Relacionamentos, os 2 erros mortais na parte de relacionamento. O primeiro, tá? E não se choquem com isso, é real. É você não ter um relacionamento sexual saudável. Quando a gente fala de relacionamento a 2, um adulto saudável, ele precisa ter relações sexuais saudáveis. É biológico isso. O Luiz, que está aqui com a gente, é professor de educação física, então entende pra caramba sobre todas as questões hormonais, todas as questões cerebrais que envolvem isso daí. Só que, cara, é fato, tá? Se você não tem uma vida sexual saudável, você não é um adulto saudável. Pense nisso. E alguma coisa tem aí. Então, você tem que procurar ajuda por isso aí, tá? E a outra coisa, o outro erro mortal nessa área da vida é você estar sempre rodeado pelas mesmas pessoas. Você tem que mudar a roda de amigos se você quer mudar o seu estágio de evolução. Isso é crucial.
Se você a vida inteira está rodeado pelas mesmas pessoas, pelos mesmos amigos, desde lá da época da escola, desde lá da época da faculdade, sinto dizer que você está estacionado. Possivelmente a sua vida não evoluiu. Por quê, sério? Porque você é a média das pessoas com quem você convive. E se você for o carinha mais inteligente da mesa, está errado. Você tem que puxar isso para cima. Você tem que sentar em rodas de amigos, em rodas de conversas, em networks diferentes. Então, não cometa esse erro de manter-se sempre cercado pelas mesmas pessoas. Se isso está acontecendo com você, se incomode. Fala assim, putz, cara, sei que o Sério falou a verdade. Eu estou sempre com as mesmas pessoas, sempre fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Muda isso daí. Falando de saúde e energia, né? Eu parei para falar sobre não treinar no mínimo 3 vezes por semana. E aí não importa o que você faça como treino, se você treina na academia, se você faz jiu-jitsu, se você faz kickbox, se você faz corrida, se você faz ciclismo, cara, é muito importante manter a máquina, manter o corpo funcionando. Então, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutinhos, faça alguma atividade física. Seu corpo agradece, seu coração agradece. Lá na frente, quando você tiver com seus 50, 60 anos, isso vai te livrar de um monte de doença que a maioria das pessoas que tem são porque são pessoas ociosas, pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física durante sua vida, tá? E a segunda coisa é não cuidar da sua alimentação, pelo menos durante a semana. Estou dizendo que você tem que virar aquele cara 100% fit, tem que comer só batata doce e frango, não é nada disso. Mas, cara, durante a semana, pensa no longo prazo, sabe? A nossa vida é igual um investimento. A gente tem que pensar no longo prazo. Então, assim, no longo prazo, vale a pena você se cuidar. Vale a pena você colher esses resultados daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Então, pelo menos ali durante a semana, dá uma segurada. Dá uma segurada em fritura, dá uma segurada em fast food, se preocupe com a sua alimentação um pouquinho. Pequenas mudanças que você fizer já mudam o jogo todo lá no final. Para pensar, se você parasse de tomar refrigerante de segunda a quinta, como é que não seria a sua vida daqui a 10 anos lá na frente? Olha a quantidade de refrigerante que você eliminou só parando de bebê-lo de segunda a sexta, ou pelo menos parando por 1 ou 2 refeições durante o dia, sabe? Então, a mentalidade que eu quero trazer para vocês aqui, durante essa mentoria, é uma mentalidade de longo prazo. É você entender que a sua vida não é só esse ano, não é só o que vai acontecer no que vem. Cara, possivelmente você vai estar vivo pelos próximos 5, 10, 20 anos. Possivelmente. As chances, as estatísticas de você falecer de algum óbito são muito pequenas em comparação às possibilidades de você continuar vivo. Então, que você continue vivo de uma maneira bem promissora, não cometendo esses erros mortais que eu falei para vocês aí, tá bom? E aí agora a gente vai para literalmente a mão na massa da parada. Agora que a gente passou toda essa teoria, toda essa introdução, todo esse grau de entendimento que eu precisava que vocês tivessem, agora sim a gente vai ensinar vocês a traçar as metas exatamente como eu fiz e faço até hoje, tá? A primeira coisa, antes de eu passar aqui para o próximo slide, é você entender que essas metas elas podem ser de curto, médio e longo prazo, tá? Então agora você já sabe quais são as áreas da vida. Você não precisa estabelecer metas para todas as áreas da vida, se você achar que não precisa. Escolha aquelas áreas da vida que fazem sentido para você. E aí eu quero que você monte esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui. Repara que eu fiz ele numa folha de papel A4, com caneta e régua aqui, bem simplesão mesmo. Por quê? Porque toda vez que a gente rebusca muito, a gente começa a ficar paralisado por não ter. Ah, ele fez no Excel, não tem o Excel, não estou com o notebook ligado, não vou fazer. Ah, ele fez no aplicativo do celular, não tem aplicativo do celular, não quero baixar agora, estou sem memória, não vou fazer. Então, cara, tá aqui, ó, uma folha de papel A4, caneta e régua. Isso todo mundo tem, para não ter desculpa de não fazer. Então, você vai criar aí as colunas de curto, médio e longo prazo, tá? E você vai criar as linhas horizontais das áreas da vida que são interessantes para você. Como exemplo aqui, eu coloquei as 6 áreas da vida, tá? E aí você repara o seguinte, curto prazo, eu quero que você anote aí, são coisas que você pretende realizar de 0 até 2 anos. Então, para ficar mais direto, mais dinâmico, aí você pensar até janeiro de 2024. Então, você tem 2022 inteiro, 2023 inteiro, em janeiro de 2024 é o deadline disso aqui. Médio prazo
de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos, tá? E longo prazo, mais de 5 anos. O longo prazo, você não necessariamente precisa colocar a datazinha certinha ali, não, tá? Mas é entender que é algo para acima de 5 anos. 5, 7, 10 anos. Só ter essa noção de tempo é bacana sim, tá bom? E aí você vai colocar 2 metas em cada uma dessas áreas da vida para cada um desses prazos. Então, por exemplo, para curto prazo, vamos colocar lá no financeiro. E vamos supor que você hoje está endividado. Vamos supor que a sua dívida hoje é um valor de, sei lá, 20 mil reais. 20 mil reais, é possível a gente quitar uma dívida de 20 mil reais em até 2 anos? Possivelmente. Bem possivelmente. Então, a gente vai criar uma meta dentro disso daí. Então, qual que seria uma meta dentro daquilo que a gente explicou para quitar uma dívida de 20 mil reais? Seria algo do tipo quitar a dívida de 20 mil reais até o dia 12 de janeiro de 2024, acumulando 300 reais por mês. Nem essa conta aqui, mas só para dar um exemplo para vocês. Olha como é que isso é mensurável. Eu tenho uma quantidade que eu preciso ter, são os 20 mil reais, tá? Eu tenho, isso é específico, bem específico, eu coloquei os valores, coloquei tudo direitinho. É temporal, eu coloquei o tempo que eu quero ali no final de 2020, em janeiro de 2024, tá? É alcançável, é perfeitamente alcançável quitar uma dívida de 20 mil em 2 anos, tá? E é sustentável também, vai fazer bem para você e para todo mundo, principalmente para quem você estiver devendo. Então, você vai criar metas para cada uma dessas áreas, tá? E aí, esse é o quadro, eu quero que você faça um quadro como esse, e eu vou explicar um pouquinho mais desse quadro agora aqui, tá? O passo a passo para a construção das suas metas. Então, olha o item 1 aí. Eu quero que você separe um momento para você, essa semana, e você faça isso. Um momento seu, tá? Isso aí você tem que se lembrar que é um exercício. Não vai ser fácil. Você vai temer, aqui que eu queria escrever, você vai temer. Você vai temer, você vai querer parar, você não vai ter ideias do que escrever. Você fala assim, pô, cara, mas eu não sei o que eu escrevo aqui. Mas é assim mesmo, tá? Com o tempo você vai aprimorando. Entende o seguinte, é a tua cabeça te sabotando de uma mudança que vai ser brusca na sua vida. Então, muitas vezes, quando eu aplico isso durante o processo de coaching, a pessoa fala isso para mim. Ah, Célio, eu não sei o que eu vou escrever. Eu falo, claro que não sabe. Você passou 30 anos sem planejar nada na sua vida. Como é que você acha que você vai saber de hoje para amanhã? Não vai. Vai doer, vai catucar ali, vai ficar remoendo aquele sentimento ali, mas é assim mesmo. E aí, com o tempo, você vai criando expertise em fazer isso. Mas, cara, de verdade, é muito importante que vocês façam isso. 2 metas em cada área da vida que é importante para vocês, lembrando de depois bater essas metas ali. Se ela está mensurável, se ela está atingível, se ela é temporal, tudo que precisa para configurar uma meta, tá bom? Olha o item 2 aí. O segredo para construir isso é você fazer isso do futuro para o presente. Então, ao invés de você começar nas metas de curto prazo, começa nas metas de longuíssimo prazo, mais de 5 anos. Começa planejando a sua vida ideal. Começa planejando, de repente, se você ainda não tem, onde que você vai morar daqui a 5 anos? Qual carro você vai estar dirigindo daqui a 5 anos? Como que vai estar o teu corpo daqui a 5 anos? Como que vai estar o relacionamento seu com os teus filhos daqui a 5 anos? Seu com a tua esposa daqui a 5 anos? Será que você vai estar casado? Será que você não vai? Começa a planejar essa vida, a traçar metas lá na frente, lá nas metas de longo prazo. E aí depois você vem trazendo essas metas maiores para metas um pouco menores que vão construir essa jornada. Esse é o segredo. A maioria das pessoas não consegue traçar metas porque elas superestimam, guarda essa frase, elas superestimam o que elas podem fazer em 1 ano, só que elas subestimam o que elas podem fazer em 10. Então, ela coloca que em 1 ano ela vai juntar 100 mil reais, ela não tem 50 agora, mas ela fala que em 1 ano ela vai juntar 100 mil. Cara, isso não está alcançável, isso está muito longe, mas em 10 anos juntar 200 mil é perfeitamente possível. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que é melhor começar construindo lá nos 5 anos. Porque aí, quando você vier trazendo isso para mais perto de você, para o médio prazo, para o curto prazo, você vai construir uma linha lógica de raciocínio e aí, junto com outro passo que eu vou te ensinar aqui, vai conseguir fazer com que você
Faça com que essas metas sejam, de fato, coisas realizáveis. Não seja só um papel que você escreveu e jogou para lá. Beleza? Então, eu quero que você pense muito nesse item 2 aí. Começa construindo lá dos 5 anos, tá? E aí vem desconstruindo isso ao longo do tempo. Vou colocar uma meta de investimento, tá? Porque é algo que eu trabalho mais, que é essa parte de investimento. Então, por exemplo, uma meta para 5 anos. Uma pessoa que hoje ganha algo em torno de R$ 5.000 por mês. Ela pode perfeitamente, em 5 anos, chegar aos primeiros R$ 100.000, R$ 50.000 dela. Pô, sério, mas é muito dinheiro, ela só ganha 5. Calma, querido, calma. Pensa nos primeiros 100 mil daqui a 5 anos. Pá, beleza. Então, para estar com 100 mil, pensando em juros compostos, pensando em tudo isso, cara, no médio prazo, pensa ali em 3 anos, ela tem que ter chegado pelo menos nos primeiros 40, 50 mil. Pô, beleza, precisa. Para chegar nos primeiros 40, 50 em 3 anos, ela tem que juntar 10, 12 esse ano. Olha como é que se tornou muito mais viável no curto prazo. 10 mil em um ano, com um cara que ganha 5, perfeitamente palpável. Então, olha como é que você começa a construir uma cadeia lógica na sua cabeça. Tá? É isso que eu quero que vocês exercitem. Isso é um exercício. Tá? O item 3. Lembre-se de sempre checar se a meta que você escreveu atende todos os requisitos. Se ela é mensurável, se ela é específica, se ela é temporal, se ela é atingível e se ela é sustentável. Aí vem o grande segredo, tá? Aí vem o porquê você pagou essa mentoria. Ao final das metas de curto prazo, você vai olhar para esse mapa que você tem todo aí e você vai ver se isso faz sentido na sua cabeça. Viu essa ideia dos 100 mil que eu te passei? Você vai fazer isso para todas as coisas que você tem como meta lá na frente, trazendo para metas menores aqui. E agora vem o grande pulo do gato, né? Se é que ele existe, vem aí. Item 4, você vai comprar um caderno pequeno, tá? E vai transcrever as suas metas desse mapa que eu te mostrei agora para esse caderno, por tópicos, começando com as de longo prazo, depois de médio e, por fim, as de curto prazo. Esse caderno ele vai ficar na cabeceira da sua cama e você vai ler ele pelo menos 2 vezes por semana. Você vai colocar literalmente um despertador no seu celular. Eu coloco para ler esse caderno às segundas e às quintas-feiras, tá? E aí, ó, para você não achar que eu estou exagerando com aquilo que eu estou te falando, tá aqui o meu caderninho de cabeceira. Ó, nada do que eu estou pedindo para vocês fazerem eu não faço. Célio, Oi, posso interromper rapidinho? claro. Vou fazer uma pergunta. Você vai passar para a gente esses slides aqui, esse conteúdo de alguma forma, ou é bom a gente copiar ou tirar foto disso aqui? Vou te mandar os slides, Tá? pode ficar tranquilo. Vou sim. Beleza, valeu. Tá? Esse é o caderno, ó, vou até botar pertinho da câmera aqui. Tá aqui tudinho, ó. Fase 1, como é que eu vou fazer? Ó, as metas todinhas aqui. E aí, ó, sério, e essas metas de curto, médio e longo prazo? Eu construo assim, ó. Eu faço uma escadinha. Então, até 2000 e pouco eu quero assim, até 2000 e pouco eu quero assado. E eu vou construindo como se fosse literalmente fases de um jogo da minha vida. Porque é o jogo da minha vida. Se eu não planejar, vai acontecer de qualquer jeito. Então, eu preciso planejar de uma maneira lógica, construir uma lógica na minha cabeça. E aí vem o grande passo agora para vocês aqui, que é depois... Ih, peraí, volta aqui, deixa eu minimizar vocês aqui. Depois de você transcrever isso para o caderno, olha o item 5 aí. Ao final das metas de curto prazo, você vai transformar essas metas em rotinas. Cara, presta atenção em mim. O segredo está aqui. Você transformou as metas em rotinas. A pergunta que deve ficar na sua cabeça é a seguinte, cara, qual atitude que eu tenho que fazer para me aproximar desse objetivo que eu coloquei, dessa meta de curto prazo que eu coloquei? Essas tarefas vão ser tarefas mensais, semanais, que de acordo com a meta que você colocou, você vai fazer. E aí você vai ter o tal plano de ação que as pessoas tanto falam por aí. Você precisa ter um plano de ação. Você precisa ter um plano de ação. O que é o plano de ação? É isso. É você pegar uma meta lá na frente, de longo prazo, a meta dos 100 mil que eu coloquei para vocês aqui de exemplo. Trouxe ela para o médio prazo, 50, 40. Trouxe ela para o curto prazo, 10, 15 mil. Opa, está tangível, mas para ser 10 mil, vamos lá. Eu preciso ter pelo menos, aí vou colocar uma meta de R$ 1.000 por mês. Para R$ 1.000 por mês, o que eu tenho que fazer com o meu salário? Ou o que eu tenho que fazer de renda extra para conseguir juntar esses 1.000 por mês? Não, peraí.
Do meu salário, eu consigo tirar 500. Pô, beleza, meu salário de 5 mil, eu tiro 500. Os outros 500, não, peraí, eu vou fazer alguma renda extra aqui. Cara, o que eu faço? Eu sou professor. Então, o próximo aluno que eu tiver, eu vou cobrar desse aluno R$ 500 ou 2 alunos R$ 500, não sei a métrica de vocês, mas esses 2 alunos não são para mim. O dinheiro que vem desses alunos é direto para o meu planejamento financeiro. Olha como é que a coisa vai se encaixando, tomando forma. Faz sentido para vocês isso? Cara, isso é muito poderoso. Eu chego e me arrepio todo. Porque, assim, é de verdade a maneira de construir. Sabe? A gente vê tudo isso por aí na internet muito solto, muito filosófico, muito poético. Mas, cara, é isso aqui. Vamos dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer ou ela quer ganhar um corpo legal. Pô, uma pessoa que é magra quer ganhar um corpo bacana. Eu quero ganhar aí 10 quilos de massa muscular daqui a 5 anos. Pô, 10 quilos, de repente, dependendo do seu biotipo, é muito. Mas, poxa, é legal. Para o médio prazo, 4 quilos, pô, já deu. 4 quilos já deu tranquilo. Para o curto prazo, pô, eu quero ganhar aí num ano 3 quilos, 2 quilos. Opa, perfeito. Para ganhar 3 quilos, 2 quilos em um ano, o que eu tenho que fazer? Pô, cara, eu vou ver minha alimentação aqui, então olha aqui o que o Sérgio falou. De segunda a sexta eu me alimento melhor, eu parei de comer besteira, parei de comer fast food, estou treinando 3 vezes por semana. Olha como é que a sua meta ela vai virando uma rotina. E essa rotina, que é o que você faz todos os dias, você vai fazer o item 6. O seu foco não é mais a meta. A meta está ali no teu caderno para te balizar, para você, todas as 2 vezes na semana que você lê aquilo ali, você está visualizando, está botando aquilo na tua cabeça. Mas o teu objetivo, o teu foco agora é o teu plano de ação. É esse conjunto de rotinas que você vai ter, sejam elas mensais, sejam elas semanais, mas que são coisas pequenas, coisas viáveis, coisas do dia a dia, que você vai se esforçar um pouco, obviamente que vai, senão você está vivendo a vida do mesmo jeito que você vive agora, mas você consegue transformar isso num hábito, sacou? E quando isso virar um hábito para você, ela vai te levar ao teu objetivo. É simples, porém isso aqui é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Foi assim que eu saí de uma dívida gigantesca de R$ 90 mil. Foi assim que eu vou comprar meu próximo carro agora à vista, no débito. Vá. Assim. Metas pequenas de todos os dias que eu consegui fazendo, ou de todos os meses que eu consegui fazendo. Gente, fez sentido isso para vocês? Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Show de bola, sim. Sim. Ficou tangível, ficou palpável, que, cara, porra, faz sentido. Eu não tinha pensado dessa maneira. Isso é muito bacana. Beleza? Show de bola, Celhão. Ótimo. Tá. Então, vamos lá. Antes da gente finalizar, vamos pensar no seguinte aqui. Você já assistiu a um filme de terror ou teve um sonho ruim e depois ficou com medo daquilo ali? Cara, geralmente isso acontece, né? É normal isso acontecer. Mas você sabe por que isso acontece? Você sabe, Luiz, por quê? Habilita para eu te ouvir. Cara, não saberia te responder agora na lata, mas tenho uma noção. Tem uma noção? É. Beleza. A nossa mente, cara, ela não sabe distinguir o que é, perdão. A nossa mente, ela não sabe distinguir o que é real do que não é real. Por isso que você vê um filme de terror e você sabe que aquilo é uma mentira, mas depois você sonha com aquilo e fica com medo. A sua mente, ela não consegue distinguir o que é real do que não é real. Ela simplesmente reage a estímulos. Que tipo de estímulos são esses? Sons, cheiros, imagens. E é por isso que é tão importante, e é o próximo passo desse nosso processo na criação das metas, é você criar aquilo que a gente chama de quadro de visualização. Muita gente chama de quadro dos sonhos também, mas eu quero trazer isso para vocês dentro desse escopo, dessa realidade que a gente acabou de falar. Então, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês peguem 8 dessas metas que vocês vão construir naquele quadro lá. Vocês vão construir o quadro, 2 para cada área da vida, 2 de curto, 2 de médio, 2 de longo prazo. Tá? Vocês vão pegar 8. 4 de curto prazo, 2 de médio prazo, 2 de longo prazo, tá? Vocês vão pegar essas 8 aí e vocês vão pegar imagens. Você vai pegar imagens na internet, vai mandar imprimir. Pede aí, Celhão, quantas? Oi? Pede aí, 4 de quê? 2 de quê? 2 de... 4 de curto prazo, 2 de médio prazo e 2 de longo prazo. Primeiro você vai fazer o quadro lá, full, depois você vai escolher as 8.
Dessas 8, você vai buscar imagens na internet. Imagens que tenham a ver com aquilo ali que você escolheu. Vamos supor que você escolheu trocar de carro. E você botou que no médio prazo, Luiz, você vai estar, um exemplo aqui, tá? Você vai estar com um Citroën. Você vai estar com o Citroën C6 preto, ano tal, modelo tal. Beleza, você vai pegar a imagem daquilo ali. Nada diferente daquilo ali, exatamente aquilo ali. Vamos supor que uma das suas metas é viajar e você daqui a 3 anos quer ter viajado para a Finlândia. Você vai botar isso. Você vai pegar uma imagem top da Finlândia e vai botar lá no teu quadro de visualização. Sacou? Beleza. Já tenho ele já semi-pronto. Já tem ele semi-pronto. Melhor ainda. Não tem as 8, mas já praticamos bastante esse quadro aí do passado. Exato, exato. Cara, e assim, o grande bacana quando você faz ele em cima das metas é que você, de fato, faz um quadro que você vai arriscar ele em algum momento, sabe? Se você colocou ali 4 metas de curto prazo, você entende que em até 2 anos você vai meter a caneta em algumas coisas daquilo ali, vai arriscar? Mesmo que não necessariamente nas 4, não tem problema. Mas olha como é que você já evoluiu. Você colocou 4 coisas naquele quadro ali, você atingiu 2. Porra, tá ótimo. Se não tivesse o quadro, você não chegaria talvez em nenhuma. Para o barco que não sabe onde está navegando, nenhum vento é favorável. Entende? Então você literalmente começa a mover uma máquina, não só você, mas aí, e aí vai da crença de cada um, mas você começa a mover o universo a seu favor. Tá? E aí esse quadro tem que ficar pregado em algum lugar que você esteja sempre passando ou olhando. De preferência, no seu armário de roupa, no seu escritório, na sua mesa de trabalho. E aí aqui vem um adendo, tá? Não se exponha a pessoas idiotas. Então, o seu quadro, ele é seu. Ele não precisa ficar num lugar onde todo mundo vai ver, e aí, porra, tem gente que não entende isso que a gente entende, vai zombar de você, vai caçoar de você. Não precisa disso. Coloca num lugar para você. Só você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Mais ninguém. Então, coloca num lugar que você vai ter acesso. Então, por exemplo, aqui em casa, por todo mundo entender exatamente de tudo isso, fica, porra, expostão lá. Todo mundo tem um. Eu tenho o meu, Eliane tem o dela, Gabriel tem o dele. Todo mundo tem um quadro de visualização. Mas nem toda casa é assim. Nem todo mundo pode ter isso daí. E tá tudo bem. Só você tem que acreditar. Porque o resultado depois, ele faz todo mundo acreditar junto contigo. Depois tu vai lá e ri e fala assim, porra, falei que ia chegar. Porra, sempre acreditei em você, cara. É bem assim que funciona, né? A gente está quase finalizando, tá? Só queria passar para vocês aqui, então, essa situação do quadro de sonhos e a importância que ele também tem. E aí agora, né, como todo bom professor, a gente vai fazer um fechamento aqui, tá? Então, você não vai conseguir de primeira. Já vou deixar isso claro para vocês aqui. Você vai errar, você vai querer desistir, você vai querer voltar à vida que você tinha antes dessa aula. Isso é normal. Existe uma coisa chamada cérebro reptiliano, tá? Todos nós temos ele, depois de uma estudada, se vocês nunca ouviram falar. Mas ele só tem um objetivo, o cérebro reptiliano. É te proteger e poupar a tua energia. Seu cérebro reptiliano ele só serve para isso. E aí ele está o tempo inteiro focado nisso, em poupar a tua energia e te manter seguro. E qualquer coisa que seja nova, que te desafie, que te tire da zona de conforto, ele vai lá e tenta te sabotar. Ele vai lá e fala, pô, não, estou dando muito trabalho, cara, não vou fazer isso não, deixa aqui quieto aqui, Netflix tá show de bola, não, deixa isso para lá, isso não é pra gente não. Para que eu quero ter 200 mil investido? Para que eu quero viajar para a França? Para que eu quero morar perto da praia? Ele vai tentar o tempo inteiro te sabotar. Não deixa, resista, persista. Deu errado, como vai dar? Presta atenção, já estou te avisando que vai dar. Deu errado, começa de novo. Deu errado, começa de novo. Quantas vezes forem necessárias, acredite no método que vocês estão vivendo. Eu faço isso daqui desde 2016. Cada ano que eu venho fazendo melhor. Eu falei isso para vocês na postagem e é real. Desde 2018 eu venho vivendo o melhor ano da minha vida consecutivamente. Em qual sentido, sério? Em todos que você imaginar. Em todos que você imaginar. Seja no campo de relacionamento, seja no campo de saúde e energia, seja no campo financeiro. Quer dizer que por causa disso está tudo dando certo? Não. Mas quer dizer que por causa disso eu aprendi para onde eu tenho que olhar. Então, muitas vezes, aquilo que antes acontecia e tirava completamente a minha energia, me tirava completamente do foco, fazia eu me perder, hoje não faz mais. Hoje é aquela porrada que eu seguro e falo, doeu. Só que 2, 3 dias depois eu já levanto a cabeça e falo, pô, é para lá que eu estou indo. Beleza, isso aqui, ó, passou. Essa é a importância de você ter essas metas, ter esse quadro de visualização. É aprender a dizer sim e dizer não.
Um monte de proposta vai chegar até você. Proposta de relacionamento, proposta de negócio, proposta de um monte de coisa na sua vida. E se você não tem bem direcionado para onde você quer ir, você vai dando sim para tudo. Sim, 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 sim. Você vira um agradador. Um agradador, que é a pessoa que diz sim para todo mundo, menos para ela mesma. E aí ela agrada todo mundo, mas não faz nada de produtivo da vida dela. Então, pensa nisso, tá? Um resumo prático para a gente encerrar aqui, e aí eu abri para algumas dúvidas e perguntas e a gente começar a falar da próxima sessão. Então, um resumo prático, tá? Isso aqui é o que você, dentro de tudo isso, tem que focar e fazer ao longo da próxima semana, tá? Então, eu quero que você primeiro pense sobre quais áreas da vida você precisa ter metas, quais fazem sentido para você, quais são importantes para você. O ponto 2, eu quero que você trace 2 metas de curto, médio e longo prazo para cada área da vida. Lembrando que curto é até 2 anos, médio de 2 a 5, longo mais de 5. E que você comece pelo longo prazo, naquela ideia da construção racional que eu te mostrei. Começa lá do mais longe e vem desconstruindo isso daí, tá? Cada uma dessas metas você vai ter que checar. Então, cheque se essas metas estão de acordo com aqueles critérios. Se elas são mensuráveis, se elas são específicas, tudo aquilo que você já viu ali. Faça o seu quadro de visualização com as 8 metas que você escolheu. Aquelas 4 de curto prazo, 2 de médio e 2 de longo. Pega as imagens da internet, pega uma cartilha, um papel A4, o que quer que você queira fazer, monta suas metas ali, seu quadro de visualização ali. Pega as metas de curto prazo e transforme em rotinas. Atividades que você pode fazer todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. E que essas rotinas te aproximem daquilo que você vai fazer. E aí, por último, 6, você vai pegar tudo isso e vai colocar no seu caderninho de cabeceira. Então, você vai passar isso ali para o seu caderninho de cabeceira, lembrando-se de ler isso 2 vezes por semana. Pessoal, funciona. Eu fiz e faço isso para a minha vida o tempo inteiro. Funciona. Então, esse é o momento de a gente abrir para dúvidas e perguntas, tá? Eu vou encerrar a gravação por aqui, porque agora eu vou ficar só com quem está online ao vivo aqui comigo. Para você que não está e comprou a mentoria, é muito importante que você assista ela inteira. Se você tiver dúvidas, pode me perguntar pelo WhatsApp. Todos vocês têm acesso ao meu WhatsApp, as pessoas que compraram, tá? Me perguntem pelo WhatsApp, tirem todas as suas dúvidas, mas façam isso. Eu só vou agendar com você a próxima reunião quando você me mandar uma foto do seu caderno de cabeceira, pelo menos. Nem o quadro de sonhos, não, que eu sei que demora mais um pouquinho mais de organização, mas pelo menos o seu caderninho de cabeceira você tem que ter. E aí, quando você tiver o caderninho mostrando assim, ó, tira uma foto do caderninho, vamos agendar a próxima sessão. Aí eu vou agendar com cada um de vocês um dia e horário que seja bom para todo mundo, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês, como vem fazendo sentido para mim. Vou encerrar a gravação, vou trocar uma ideia com o Luiz, que é o cara que está ao vivo aqui, e eu te espero ao vivo em breve, tá bom? Um abraço.